E o assunto agora interessa principalmente para quem gosta de games. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem uma palestra aqui no auditório Joaquim Lauer, no bloco 6 da Unicesumar, sobre o mercado de jogos no Brasil. A promoção é da pós-graduação aqui da Unicesumar. E o nosso convidado é o doutor em Engenharia Elétrica Francisco Isidro Maceto. Tudo bom, professor? Tudo bem, Elaine. O mercado de games está em plena expansão no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo, né? Ele é um mercado relativamente recente aqui no nosso país. Ele foi meio que descoberto recentemente. Por quê? O Brasil ele é um mercado consumidor muito grande. Consome-se muito jogo aqui no Brasil. Tanto jogos para consoles, PlayStation, Xbox, jogos para PC. E o mercado publicitário também tem olhado muito para essa fatia. Então hoje você tem muitas questões relacionadas a quero promover um produto, posso ao invés de fazer uma campanha, fazer um jogo. Que isso me traz muito mais engajamento às vezes do que, por exemplo, deixar um comercial rodando ou um anúncio rodando numa mídia tradicional. Então é um mercado em franca expansão, não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo. Quem quiser investir nessa área então tem que começar a se preparar. Eu acho que já está atrasado para se preparar, porque a gente tem muita demanda, né? O mercado ele exige profissionais capacitados, porque você produzir um jogo não é tarefa simples, não é tarefa que exige um profissional que tenha apenas algum tipo de habilitação, ele precisa ter muitas habilitações, um conhecimento holístico muito grande, só que esse conhecimento ele também tem que ser aprofundado. Então não dá para ser aquele cara que conhece um pouco de tudo, ele tem que conhecer muito de muitas coisas. Agora, vamos colocar assim, a pessoa quer criar um game, como é que ela deve começar a estudar? Vamos colocar o pessoal mais jovem aí que está entrando na faculdade ou escolhendo uma carreira, né? O que ele tem que começar a pensar, a estudar, a observar? Bom, se a gente pensar que jogo digital é uma das principais tendências, um jogo digital é um software. Então, essa pessoa precisa ter uma noção mínima sobre programação. Então você aprender programação é, vamos dizer assim, o seu pré-requisito básico para poder sair do seu estágio de inércia a começar a fazer um jogo. Fora isso, você tem a questão artística, então apesar de você não saber desenhar ou não ser obrigado a saber desenhar, você tem que saber quais restrições técnicas você precisa ter num desenho para que o seu jogo funcione. Você tem que conversar com um produtor de áudio ou ir para essa carreira de música para jogos. Por quê? Muitas vezes a ambientação do seu jogo se dá exclusivamente pela música. Então você tem que ter um entrosamento muito grande entre a história do jogo, a programação do jogo, os momentos em que a música torna-se mais intensa, mais calma. Para quê? Para que dê essa noção para o seu jogador que ele está imerso naquele ambiente. Então você tem N áreas nas quais você pode se preparar, porém a principal, você precisa saber programar. E sempre tem que pensar que quando se constrói um jogo, se faz uma história, é preciso pensar em como motivar o jogador, né? Sim, o balanceamento do jogo ele é um aspecto técnico que a gente trata muito. Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? O Street Fighter, que eu sou particularmente fã. Ele tem um balanceamento muito bacana e ele tornou-se um clássico, não foi à toa. Cada jogador tem vantagens, então ele tem habilidades e ele tem um predador natural dentro do próprio jogo. Então um personagem que tem um golpe forte, geralmente quando ele recebe um golpe do oponente, ele também enfraquece mais rapidamente. Ele não é tão rápido. Então vários aspectos acabam compensando algumas habilidades ou algumas deficiências, o que torna isso muito motivante para quem está jogando, porque é sempre um desafio diferente quando você enfrenta um personagem diferente, por exemplo. E por esse mercado estar em expansão, em plena expansão, falta profissional? Falta profissional. A gente tem uma demanda muito reprimida para isso, tanto para poder atender o mercado interno, quanto para poder, por exemplo, se arriscar no mercado externo. O que eu percebo muito de contato que eu tenho com as produtoras, principalmente no estado de São Paulo, hoje a gente tem muitas ferramentas para poder fazer jogos de maneira rápida. E essas ferramentas fornecem muitos recursos já prontos.
O que a gente não pode ter? Um profissional que se limite exclusivamente ao uso dessas ferramentas. Por quê? Porque no momento que essa ferramenta faltar uma determinada característica ou um jogo exigir algo que não está presente nessa ferramenta, eu tenho que ter o profissional que faça a diferença. Aquele profissional que fala, ok, não tenho isso pronto, posso desenvolver internamente algum tipo de característica, funcionalidade, plugin, simulação física, etc., que não é atendido na ferramenta. Hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande em não formar operadores de máquina. A gente precisa formar profissionais que resolvam problemas. Por quê? Porque o mercado precisa disso, profissionais que atendam problemas de forma rápida, e este mercado valoriza muito esse tipo de profissional. Ele é muito valorizado e cada dia mais raro. A gente pode dizer que é interessante, então, as crianças que gostam de jogar, por exemplo, que têm vontade de entrar para essa área, que os pais comecem a incentivar desde pequenos? Se a gente quiser formar nossa próxima geração capaz de enfrentar um mercado global, o momento é agora. Então, hoje, eu também sou curador do projeto Programa E, né, que é um projeto que ensina crianças de 4 a 104 anos a programarem. E uma das características é, ok, você tem uma linguagem complexa por trás, porém você não precisa necessariamente apresentar essa complexidade. A criança, com exercícios muito lúdicos, monta quebra-cabeça, organiza as pecinhas, ele consegue desenvolver um software, consegue desenvolver um jogo, consegue resolver um problema. E nessa brincadeira, né, vamos dizer assim, nessa sensação de brincadeira que a criança tem, ela consegue sistematizar seu raciocínio sem saber, naturalmente. Ela começa a ter mais noção de organização, ela consegue ter um encadeamento de ideias mais fluido, então ela vai saber qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo para resolver uma determinada tarefa. Há pequenas ações na sua própria vida cotidiana, que não estão necessariamente relacionadas à área técnica, começam a surtir efeitos em função dessa organização e dessa sistematização do raciocínio lógico. É isso que a gente precisa de pessoas que tenham esse raciocínio lógico mais presente no seu dia a dia. Eu até brinco numa situação que um determinado aluno que a gente teve começou a fazer programação, então ele percebeu que ele poderia arrumar a gaveta de cuecas e meias dele, falando, as cuecas para o lado de cá, as meias para o lado de cá. Isso já é um resultado que antes dele ter contato com programação, ele não tinha essa necessidade de, se eu organizar agora, eu consigo pegar rapidamente num dia de frio e eu consigo me vestir rápido. É isso que as crianças hoje precisam desenvolver. Por quê? Porque a gente tem que formar essas próximas gerações, porque este mercado é muito dinâmico, exige uma reciclagem muito rápida dos profissionais, e só quem tem esse hábito de sistematizar suas ideias, organizar seu raciocínio, consegue se adaptar a essas mudanças. E isso pode ser bom não só para quem quer ser programador ou quer entrar para a área de games, né? Porque isso vai desenvolver para tudo, né, professor? Exatamente. O raciocínio lógico ele é fundamental para todas as áreas. História, geografia, você tem, por exemplo, regiões do Brasil que podem ter determinada vegetação, determinado tipo de agricultura, em função de razões lógicas. Por quê? Tem um clima, obviamente você vai ter um produto. Se não tem aquela condição climática, você não tem aquele produto. Organizar sua vida, organizar seu raciocínio. E, obviamente, você pode se aprofundar muito mais nisso para seguir pela área técnica. E na área técnica, o estado da arte de complexidade de software é você fazer um jogo. E aí também a criança também pode ir aprendendo um pouco de outra língua, né, que vai ajudando também. Eu tenho um exemplo que é comigo, que quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com a língua inglesa foi jogando um jogo chamado Castlevania, no qual eu tinha que pegar pistas, eu controlava um personagem que era um matador de vampiros, eu tinha que pegar pistas, eu tive que descobrir o que era garlic, o que era candle, o que era um monte de outras palavras para poder pegar os itens até chegar no chefe da fase. E eu lembro que jogávamos, meu irmão e eu, cada um, quando revezávamos, um ficava com o dicionário de inglês e o outro jogando. Procura essa palavra aqui, vai lá, não sei o quê. Isso é legal. Na época não tinha Google Tradutor, né? Muito pelo contrário. A gente ligava o videogame no aparelho UHF da TV e o pai reclamava que o videogame ia estragar o tubo da televisão. Eu sou dessa época, apesar do cabelo branco ainda não aparecer tanto.
Então isso é legal, você consegue expor a criança, expor a pessoa a uma série de conhecimentos que não são só exclusivamente técnicos, são elementos que fazem parte do cotidiano dela. E isso é, acho que a maior contribuição que os jogos para os usuários finais têm para poder fornecer, tem como contribuir. E para os pais que quiserem procurar, é só dar uma olhadinha na internet que acha um monte, né, de sites que tem programação gratuita, ensinam programação gratuitamente. Sim, inclusive o www.programae.org.br, que tem uma série de ferramentas, a Code.org, Scratch, Khan Academy, Code Academy, que todos eles são ferramentas gratuitas, com cursos bem definidos, programas aula a aula, tanto para quem quer aprender e também para professores que queiram ensinar seus alunos nas suas turmas. Agora, a gente está falando desse mercado, da falta de profissionais, isso quer dizer que hoje, principalmente, paga-se muito bem, então, para esse profissional que o senhor falou que tem aquele maisinho que consegue... Aquele algo a mais. Isso. Sim, o mercado valoriza muito isso. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas que, querendo ou não, o ritmo do mercado, ele é sempre assim, o mercado não espera. Então, se você tem um problema, eu quero que você resolva ele o quanto antes. Quanto antes você resolver, quanto antes você vai ser remunerado. Então, quando você tem essa capacidade, esse background técnico que você só adquire quando você se dedica muito, estuda muito e quer buscar algo a mais, este profissional, o mercado faz questão de pensar e falar, eu quero ele para mim, quero segurá-lo, e se houver qualquer outra oferta para este profissional, eu vou segurá-lo comigo. Agências de publicidade, estúdios de jogos, software houses buscam esse tipo de profissional. E, obviamente, se você não estiver satisfeito com o mercado nacional, você pode se arriscar no mercado internacional, que também, nessa época de alta do dólar, é sensacional para você poder ter uma renda diferenciada em relação aos seus concorrentes. Vamos falar um pouquinho do processo, então, da criação de um game. Vamos lá. É criado, é pensado, consegui fazer então a programação, eu tenho o game pronto. Qual que é o próximo passo, professor? Bom, depois do conceito, depois da elaboração, depois da arte, depois da programação, depois da sonorização e depois do acabamento, seu game está pronto. Qual é o próximo passo? Publicá-lo. Então, hoje, a gente tem vários cenários que a gente pode explorar. Cenário independente. Você tem as lojas de aplicativos, Google Play, Apple Store, que lhe permitem publicar jogos. Você tem lojas mais específicas para jogos para PCs e a turma que tiver mais interessada vai conhecer a Steam, que é uma das mais famosas, tem a itch.io também, onde você pode submeter o seu jogo e até mesmo para o seu jogo entrar à venda, ser colocado à venda, a comunidade avalia. Então, não é ir lá colocar meu jogo. Eu tenho que passar por um processo de aprovação de outros jogadores para ver se o meu jogo é viável de ser vendido. E esse processo já te dá muito feedback, porque uma coisa que a gente tem que deixar muito clara, a festa, né, a brincadeira só começa quando você lança o jogo. Todo o trabalho que você teve para produzir, em tese não vale nada se você não lançar esse jogo e não receber essa crítica, esse feedback do seu usuário. Por quê? Porque o processo de testes em um jogo ele é muito complexo. Um parênteses, para quem pega esses jogos AAA de consoles, PlayStation 3, PlayStation 4, tenta fechar um jogo, zera o jogo, pega os créditos. A maior equipe de qualquer jogo é uma equipe de testes. Então, se você tem uma comunidade que pode te ajudar a testar, te dar feedback de graça, porque eles estão usando o seu jogo... Por que não? Não, exato. E pegue esse feedback, melhore seu jogo, faça uma nova versão. A partir daí, entenda seu público, saiba o que ele quer, saiba o que ele procura, saiba quanto tempo ele passa no seu jogo, se foi um jogo que ele só baixou e apagou, ou se ele é um usuário recorrente. Você pode ter essas informações e você pode usar essas informações para fomentar o seu nicho de mercado. E isso é algo muito interessante que os pequenos produtores estão começando a aprender essas etapas e esses novos macetes para poder entender o seu usuário. Isso é uma coisa que lá fora já é muito forte. Muito forte, porque você trabalha muito com essa estatística do comportamento do seu público.
E a gente ainda tem um pouco, vamos dizer assim, ok, lancei o jogo, agora só estou esperando. Não, trabalha essa comunidade, trabalha quem joga seu jogo. Pega feedback, melhora, vê o que está acontecendo, pega eventuais erros que você não previu na sua etapa de desenvolvimento. Isso é fundamental para você poder ter um jogo que leve mais sucesso, que tenha mais sucesso e que você possa ter uma longevidade muito maior. Até porque o jogo é feito para o outro, né? Isso é uma feito coisa, por você, mas para o outro. Isso é uma coisa que a gente costuma falar, que o grande dilema de quem desenvolve o jogo é, às vezes eu quero fazer um jogo que eu gostaria de jogar. Mas o que eu gostaria de jogar não é o que 90% da população gostaria de jogar. Então quebre esse paradigma. O jogo não é para você, o jogo é para a comunidade. O que o outro quer jogar? E você, se você tem técnica para isso, você pode atender isso muito fácil e rapidamente. Então, tenta observar o seu usuário. Veja o que ele quer. Por quê? O público gamer é extremamente exigente. E faz muita comparação também, né, professor, com o que vem de fora e o que Muito. tem aqui. Uma coisa que a gente analisa muito, você querer pegar e fazer um jogo para console, você vai ser comparado aos grandes clássicos, aos grandes blockbusters. E isso é ruim, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores... Estados Unidos, Canadá e Japão são os maiores produtores de jogos. Tá bom, esses caras têm equipes grandes, com experiência. A gente fala que para você fazer um jogo AAA, né, que são esses mais famosos, você tem que ter profissionais com pelo menos 10 anos de experiência. A gente, em São Paulo, no ano passado, nós tivemos um fórum, que foi um fórum acadêmico de jogos digitais, e uma das perguntas que surgiu no fórum é: o que falta para o Brasil ter um Super Mario como símbolo de uma marca, etc. 20 anos de desenvolvimento. Simples assim. Por quê? É muito, né, A professor? gente começou muito, o Brasil percebeu o mercado de jogos muito tarde, porque até então não tinham ferramentas, eram muito caras. Hoje, de 4, 5 anos para cá, você tem ferramentas gratuitas, custo zero. Então você, na sua casa, pode começar a aprender, pode investir o mínimo possível, comprar um computador, comprar um tablet, comprar um pequeno Androidzinho para poder testar seu jogo e começar a fazer seus próprios Frankensteins. Por que não? Basta ter essa atitude de querer sair da sua zona de conforto e arriscar nesse mercado. Principalmente quem gosta, né, professor, de jogar, vai ganhar muito dinheiro com isso. Pode ganhar. E assim, a gente também tem uma noção que jogar é mais glamuroso do que desenvolver. Os momentos de frustração no desenvolvimento, porque bugs, é trabalho repetitivo, é trabalho intelectual, é trabalho braçal, então você fica alternando essas etapas de uma maneira muito intensa, e aí você fala, ufa, finalmente terminei esse jogo, não quero nem jogar, deixa quieto, deixa para os outros jogarem. Então é um pouco do amor e ódio que a gente tem no momento do desenvolvimento. Mas isso faz parte, porque você jogando, isso alimenta teu background criativo para você ter outras ideias para fazer outros jogos. Um jogo que você gosta, mas que tem uma característica que aquele jogo não atende. Ok, por que não fazer o seu? Para a gente finalizar então, é um mercado que está em plena expansão e que vale a pena, quem ainda não sabe exatamente que carreira seguir, começar a investir. Vale a pena e principalmente em momentos de crise, ainda é um mercado que não sentiu crise aqui no Brasil. Por quê? Porque você da sua casa, qual é o seu cliente? Onde está o seu cliente? No mundo inteiro. Então é isso que a gente tem que passar para essas pessoas. Você pode trabalhar aqui no Brasil? Pode. Você pode trabalhar prestando serviço para outros países? Com toda certeza, desde que você tenha capacidade para isso. Aquele trabalho legal que dá para morar em qualquer lugar do mundo. Trabalhar de casa. Muito obrigada pela participação. Palestra hoje então, 19h, no auditório do Bloco 6, Joaquim Lau, e a entrada é de graça, né, professor? Sim, gratuito, a todos que puderem comparecer estão muito convidados. Então vai lá que tem muita informação legal.